Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu estava na Comissão de Direitos Humanos, está acontecendo uma belíssima audiência pública sobre mobilidade urbana. Felizmente, com pouca gente presente da comissão, mas uma audiência pública altamente qualificada, esclarecedora, e para mostrar para as estatísticas que tem aí de pesquisa, que a pessoa acha que direitos humanos só discute a situação dos presídios, só discute... Tem gente que diz, direitos humanos só fala em bandido. Uma belíssima audiência pública sobre mobilidade urbana, com especialista, com a associação de usuários. Acho que é uma temática, inclusive, que deveria vir para este plenário, porque é muito sério o que se discutiu lá e que se viu lá trazido pelas pessoas, pelos especialistas. Também quero aproveitar para... Estava se falando aqui da mídia, da imprensa, para me solidarizar com a Manuela Dávila pelo papelão que aqueles jornalistas do Roda Viva fizeram com ela. É pura misoginia, machismo mesmo, né? A Manuela foi interrompida 52 vezes. As pessoas não respeitam a fala das mulheres, é impressionante. Eu já vi isso, inclusive, de gente de tribunal dizer que quando a mulher no tribunal está falando, os homens se dão o direito de ficar interrompendo ou então fazendo conversa paralela. Isso é desrespeito, minha gente. A Manuela, o que fizeram, ainda bem que ela é uma mulher valente, saiu-se muito bem, mas aquilo é terrível que se faça. Aquilo não é o bom jornalismo. Então, é preciso que a gente também repreenda isso, porque foi a Manuela. Os outros candidatos que já passaram por lá, não se viu aquilo. Algum, talvez, mas em muito menos intensidade do que foi com a Manuela Dávila, porque a gente só pode pensar que é porque é mulher. Né? O papelão ali, até porque os jornalistas, homens, né? Mas eu quero também falar Falei ontem já daquele caso do assédio lá na Rússia. Não iria mais falar desse assunto. Mas hoje amanheceu, aliás, desde ontem à noite que se fala da postura do ministro do Turismo. Ele perdeu uma bela oportunidade de ficar calado. Mas ele disse que foi uma bobagem, que estão dando importância a uma bobagem, que ninguém morreu. Portanto, a estatística, não tem estatística, não alterou a estatística. Gente, isso é um absurdo tão grande, né, ministro? E a gente não pode ficar calado assim, porque, meu Deus, se esse é o pensamento do ministro, será que é do governo em relação às mulheres? O ministro diz bobagens assim, tamanhas bobagens, disse ele, porque ele diz que nós estamos preocupados com 5 pessoas, que tem 70 mil brasileiros se comportando bem lá, com 5 pessoas, que estão passando vergonha. Nós não estamos preocupados com as 5 pessoas, não, ministro. Essas 5 pessoas não estão passando vergonha, não, porque eles não têm vergonha. Eles são sem vergonha. Nós estamos preocupados com 52% da população brasileira, que é a mulher, que se sente ofendida com isso. E o senhor que está na Rússia para promover o turismo brasileiro. Levou uma equipe imensa lá para divulgar o Brasil, para atrair turistas para o Brasil. Que aquelas pessoas de lá, que na Rússia também não se trata a mulher bem, aliás, lá é permitido até espancar, desde que não quebre os ossos. Eu vi de pelo menos tem uma lei lá, não sei se já foi aprovada, mas está tramitando. Não é o exemplo de tratamento à mulher, a Rússia. Agora, quando o senhor vai lá, e com o episódio que acontece lá, diz isso, o senhor está convidando os russos de outros países para vir para cá, para assediar mulheres, que é normal, que é bobagem? Só é ruim quando mata? Acontece que o feminicídio, ministro, tem sintomas e começa assim. Assédio, xingamento, deboche, depois um empurrão, uma queda da escada, um escorregão no banheiro, até que chega a morte. No meu estado, semana passada, foram, em 24 horas, 3 feminicídios. Tudo marido, ou ex-marido, namorado ou ex-namorado. Gente, não dá. Como é que a gente vai enfrentar isso? É uma questão de segurança pública? Também, mas não só, porque o namorado sai com a namorada para o restaurante e aí, lá no final, saem juntos, se divertem e saem juntos e aí mata a mulher. Foi questão de segurança pública? Não foi.
Não pode ter um segurança em cada restaurante, nem sabe a intenção de quem sai de lá, pensa que vai para casa. Então, isso é muito grave, ouvir de um ministro do governo brasileiro uma bobagem dessa. Ele, sim, disse bobagem, porque disse que a gente está intolerante, né, por brincadeira. Depois tenta se retratar e fica pior. Né? Na retratação dele, fica pior. Ele disse que foi perguntado se a imagem do Brasil estava comprometida, mas está tudo gravado, os jornalistas botaram aqui, tudo entre aspas, as falas dele. Não tem como dizer que não disse isso. Acho que ele tem mais é que se penitenciar, pedir desculpa às mulheres brasileiras, né? Porque ele foi lamentável. O machismo, o sexismo que ele falou é lamentável. E a gente que está na luta, né, em defesa da mulher, a gente fica constrangida de ter um ministro que diz isso e fica impotente o que a gente vai fazer se a autoridade da República diz isso. Se a outra autoridade, que é o presidente da República, na hora de remanejar recurso, o primeiro recurso que remaneja, que já é pequenininho, é de combate à violência contra a mulher. Então, como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai combater a violência? Como é que a gente vai ter condição de continuar fazendo a defesa da mulher, o combate à violência, se as autoridades, os estímulos que a gente recebe da autoridade é isso? Né? É preciso que todo mundo se junte, que a gente faça uma nota, que a gente faça qualquer coisa para esse ministro. Eu acho que se tivesse bom senso, eu acho que pedia demissão, porque é impossível a gente aceitar que uma pessoa que deve ter mãe, ainda viva, não sei se... Mas tem mãe, tem filhas, tem irmãs. Gostaria que alguém fizesse aquilo que aqueles rapazes fizeram na Rússia com as suas irmãs, que podem até estar lá também. Senadora da Regina, me permita, eu até como mulher aqui presidindo, queria endossar, eu penso que é de pequenos gestos de desrespeito, abusando da falta de conhecimento da moça, que não entendia português. Pois é, ainda foi uma covardia, né? Ela teve dois aspectos disso: agressão desnecessária, porque essa imagem correu o mundo, e isso não é bom para a imagem brasileira. Não é uma questão de uma brincadeira, não é uma brincadeira. Isso é grave porque é dessa pequena coisa que vai para a violência maior, vai para o bullying, vai para a violência, para a agressão física, e se eventualmente ela tivesse tido uma reação, como teve a repórter de uma emissora de televisão, talvez tivesse uma reação violenta da pessoa que abordou aquela moça. Então, eu quero concordar, também acho que tem que ter cuidado, por exemplo, numa entrevista com um trato a uma parlamentar, a uma mulher, e não se valer da fragilidade da condição. Quero dizer também que a questão penitenciária, eu conversei nesse fim de semana com uma moça que é do Rio Grande do Sul, que é bibliotecária, que trabalha com bibliotecas prisionais. E eu fui entender a relevância que as bibliotecas prisionais têm na inclusão das pessoas. Então, eu queria, depois vou falar sobre ela, porque me impressionei muito sobre isso. Mas a gente tem que buscar não só o caso desse episódio lá em Moscou, na Copa do Mundo, desses brasileiros, mas também fiquei, como a senhora, indignada quando li uma matéria mostrando as atrocidades cometidas por um juiz da Corte Internacional de Direitos Humanos, juiz da Corte Internacional de Direitos Humanos brasileiro, as atrocidades cometidas contra a mulher dele e contra as empregadas dele, as empregadas domésticas, senadora Regina. Então, assim como como a senhora, condenamos a atitude desses torcedores brasileiros, da mesma forma eu acho que nós temos que ir subindo no degrau daquelas pessoas que às vezes parecem intocáveis. O que fez Roberto Caldas com a mulher e com as empregadas que trabalhavam na casa é inominável, é inominável. Então, não houve nenhum pedido de desculpas, alguma atitude, algum gesto, mas eu acho que nós temos que tratar essas coisas com esse rigor que a senhora está tratando. Por isso que eu me permiti lhe fazer esse aparte aqui mesmo, considerando, digamos, o dia hoje diferente, mas parabéns a essa manifestação que a senhora fez sobre esses episódios lamentáveis. Eu agradeço e incorporo a sua fala, a minha, que só enriquece, que só expressa mais a indignação das mulheres brasileiras. Nós estamos falando aqui, nós somos representantes, falando em nome das mulheres brasileiras. É impossível que a gente fique quieta diante de tanta violência, né? Violência verbal, violência não é só
física, tem uma violência verbal que agride mais, às vezes, que dói mais na alma da gente, às vezes, do que a violência física, porque é o pensamento de uma pessoa pensar que... Essa pessoa pensa assim, será que os filhos pensam assim? E como é que a gente faz? Então, eu quero concluir dizendo que eu continuo achando que é pela educação que a gente vai ter uma geração com a mentalidade melhor, né, em relação a todas as discriminações, todos os preconceitos, em relação à mulher principalmente, se a gente educar as crianças para a não violência. Porque as crianças que assistiram aquilo ali, se ouvem alguém dizer que aquilo é uma brincadeira, que é normal, eles vão achar que podem fazer e vão começar, quando forem adultos, vão fazer. Se a gente não educar para a não violência, se a gente não disser para elas que é errado fazer aquilo. E o local é a escola. Infelizmente, tem um patrulhamento agora nas escolas que não pode discutir as coisas, mas o local é a escola. É a criança lá que tem que aprender que não é melhor que a menina, que é igual, que tem direitos iguais, que ele não pode fazer bullying, que tem que ser na escola, na educação. Eu estou distribuindo uma cartilha da Safernet que exatamente trata do bullying, né, na internet contra crianças e tem sido um sucesso lá. Eu vou às escolas, converso com os meninos, com as meninas e aí depois distribuo a cartilha. Eu acho que todo mundo tem que fazer uma parte, educar para a não violência, senão malhar em ferro frio. A gente vai ter uma geração futura também violenta, porque do ponto de vista legislativo a gente está amparado, mas eles fazem assim mesmo, né? A Lei Maria da Penha está aí, a lei do feminicídio está aí, mas continua acontecendo a violência, mas não sei se crescente ou é porque agora as pessoas perderam o medo, perderam a vergonha e fazem explicitamente as coisas. Então, como é o caso daqueles rapazes lá, que eles foram para lá, ou levaram suas famílias, ou deixaram suas famílias, eles não podiam fazer aquilo, tinham que pensar. Eu gostaria de fazer que fizesse isso com a minha irmã. Acho que se pensasse só essa frase, eles não fariam aquilo. Então, fica aqui a nossa indignação e certamente a gente vai ter que tomar algumas providências, ser mais incisivo na nossa reação e na nossa luta contra a violência contra as mulheres. Muito obrigada.